Vamos com informação direto do Palácio do Planalto. O presidente Lula, nesta semana, convocou os líderes do governo no Senado, Jacques Wagner e Randolph Rodrigues. A minha apuração é de que o pedido de Lula aos líderes foi por diálogo do Executivo com o Senado Federal. Como parte desse movimento, Lula deve receber ainda nesta semana o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para um encontro reservado. A expectativa é de que esse encontro, que ocorrerá nesta semana, sirva para uma conversa em meio a um esforço do governo federal para recompor as pontes com a cúpula do Senado, depois de alguns episódios de tensão, envolvendo principalmente a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Além dessa conversa com Alcolumbre, Lula marcou para o próximo dia 18 uma reunião de líderes com os senadores. A ideia é discutir o que está na agenda do Legislativo no Senado Federal e o que é de interesse do governo, o que dá para consolidar em termos de projetos prioritários para o Palácio do Planalto. Algo semelhante já foi feito com a Câmara dos Deputados. A relação entre Lula e Alcolumbre ainda atravessa um período de muitos ajustes, isso desde o ano passado. O presidente até chegou a conversar pessoalmente com Alcolumbre em dezembro, mas a situação não melhorou, segundo interlocutores. O clima azedou principalmente depois das divergências em torno da indicação do Messias ao STF. A decisão contrariou as expectativas do presidente Davi Alcolumbre, que defendia publicamente a indicação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Apesar dessas divergências, os dois têm mantido contato e, como eu disse, já conversaram pessoalmente no final do ano passado. Matheus Teixeira, venha para cá, Matheus, para trazer um pouco da sua análise sobre essa relação bélica. Ali nos bastidores, a gente sabe que eles tentam, né? O Lula vai lá, muito jeitoso, o Davi Alcolumbre também é um político experimentado, tentam alinhar os astros, mas a coisa não sai do lugar. Eu queria te ouvir um pouco, Matheus, sobre o ambiente hoje do Senado. Não é só sobre Jorge Messias. A gente sabe e tem falado de que para todo mundo, do Executivo ao Legislativo, no Judiciário principalmente, o ambiente é conflagrado por essas crises sucessivas. Hoje, a maior delas é em torno do Banco Master. Perfeito, Tainá. Esse cenário todo prejudica muito a vida de Jorge Messias. Vamos lembrar que a gente está no meio da polêmica do Banco Master, que pega senadores, pega partidos de centro, tem uma pressão ali justamente para o Supremo Tribunal Federal de alguma maneira impor um freio nessas investigações, e esse contexto como um todo não ajuda. Quem era visto como um potencial aliado do Senado um potencial aliado do Senado dentro do Supremo seria Rodrigo Pacheco, não Jorge Messias. Mas a escolha foi por Jorge Messias. Eu até recuperei aqui essa data porque é importante. Foi em 20 de novembro que o presidente Lula oficializou a indicação de Jorge Messias. Temos aí 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro e estamos caminhando para chegar em 20 de março sem nenhum resultado. Isso ainda teve no final do ano passado aquele estremecimento ainda maior. Davi Alcolumbre emitiu uma nota em que dizia que o governo tentava ali, de alguma maneira, impor nele a questão do fisiologismo, que ele não estaria aceitando porque queria cargos no governo. O presidente Lula segurou o envio da mensagem presidencial e isso não aconteceu até hoje. Aquela estratégia naquele momento deu certo, Alcolumbre tentou acelerar a sabatina para derrotar Messias, recuou, a mensagem presidencial não chegou, mas e como fica agora? Não vai vir a mensagem presidencial? O presidente Lula espera justamente isso, essa conversa com o Davi Alcolumbre, com líderes do Senado, para azeitar a relação e ver se consegue aprovar o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje estamos com 10 ministros, portanto, está assim desfalcado o Supremo Tribunal Federal à espera de Jorge Messias. E o curioso, quem é que ajuda Jorge Messias no Senado? André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro,
que passou por uma situação similar. Bolsonaro indicou Mendonça, mas Davi Alcolumbre, na época, era o presidente da CCJ. Segurou por mais de 5 meses a sabatina, desgastou, como a gente costuma dizer, na política deixou ele na chuva, tomando chuva sozinho, enquanto não vinha a votação, a sabatina, e a estratégia não deu certo. Ao final, André Mendonça acabou sendo aprovado. E essa é sempre a aposta de bastidores. Há uma resistência, o meio político tensiona a relação com o governo em relação a essas indicações, mas na hora da votação, os senadores não têm coragem de votar contra, porque sabem que depois, se ele for aprovado, podem ter gerado um inimigo com uma caneta poderosíssima, a caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas sim, a situação de Messias já não era fácil por causa da relação do presidente Lula com Davi Alcolumbre e está ainda pior por causa do Banco Master. O meio político está assim paralisado, atônito, esperando os desdobramentos, sabendo que mais gente pode ser envolvida na polêmica. Então, é muito difícil criar um ambiente nesse momento para uma votação tão importante e isso prejudica a vida de Jorge Messias. Mas, diferentemente de André Mendonça, que saiu da AGU no momento que foi indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias não fez a mesma coisa, a estratégia do governo foi diferente. Jorge Messias não se afastou da AGU, continua como ministro da Advocacia Geral da União, mas isso tem prós e contras. Ele tem ainda uma máquina na mão, mas ele também muitas vezes é obrigado a dar pareceres sobre temas sensíveis para o Congresso Nacional, como foi no ano passado em relação à decisão do ministro Gilmar Mendes de mudar as regras do impeachment. Ele acabou fazendo uma sinalização para o Congresso dizendo que não deveria haver aquela mudança, mas ele também se depara com situações em que desagrada o Congresso em manifestações pela AGU junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a situação de Jorge Messias não é fácil, porque Lula ainda segue distante de Davi Alcolumbre e também por causa do contexto político muito conflagrado. Uribe, Tainá. Obrigado, Matheus, pelas informações.